Neste momento, o segmento de meme coins atravessa um dos pontos de maior contraste de todo o ciclo recente do mercado cripto, porque enquanto ao longo de 2024 e no início de 2025 esse setor foi protagonista de um crescimento explosivo, impulsionado por narrativas políticas, eventos virais e uma forte entrada de capital especulativo, hoje o cenário é completamente diferente, marcado por uma contração clara da liquidez e por quedas generalizadas nos preços e na capitalização de mercado, o que torna essencial entender com precisão o que realmente está acontecendo e por que o contexto atual exige uma análise muito mais fria e técnica. De acordo com dados reportados pelo Zero, a capitalização total das meme coins chegou a ultrapassar 150 bilhões de dólares durante 2024 e, segundo relatórios posteriores da esse mercado chegou a se aproximar de 200 bilhões de dólares em meados de 2025, com um volume de negociação que representou cerca de 18% de todo o volume do mercado cripto, o que reforça o tamanho que esse segmento alcançou no auge do ciclo. No entanto, essa expansão não se sustentou ao longo do tempo e, já no final de 2025, dados reportados pelo 2 indicam que a capitalização conjunta do setor recuou para uma faixa aproximada entre 35 e 40 bilhões de dólares, o que representa uma correção superior a 65% em relação às máximas históricas e confirma que a fase atual é de ajuste profundo, mais severo do que o observado em ciclos anteriores. Essa mudança de cenário mostra que grande parte do capital que entrou no auge do hype era altamente especulativo e sensível a variações de liquidez, o que ajuda a explicar por que a queda foi tão intensa e rápida, criando um ambiente em que análises simplistas deixam de funcionar, e apenas uma leitura baseada em dados consegue oferecer alguma clareza sobre o momento do mercado. Dentro desse cenário de correção profunda, torna-se evidente a diferença de comportamento entre meme coins consolidadas e projetos mais recentes ou fortemente dependentes de hype momentâneo, já que ativos com maior histórico e base de liquidez tendem a absorver melhor os períodos de estresse do mercado. Nesse contexto, Dogecoin continua sendo o ativo dominante do segmento, concentrando perto da metade de toda a capitalização das meme coins, com preço em torno de 0,12 dólares e uma capitalização próxima de 18 bilhões de dólares segundo dados do CoinGecko, enquanto Shiba Inu se mantém como o segundo principal projeto do setor, com preço próximo de 0,00057 dólares e uma capitalização ao redor de 4 bilhões de dólares, números que, apesar de estarem bem abaixo dos picos históricos, mostram uma resiliência maior quando comparados a tokens mais recentes. Por outro lado, projetos ligados a narrativas políticas, lançamentos virais e ciclos rápidos de atenção, especialmente em ecossistemas como Solana, sofreram quedas muito mais agressivas e, segundo dados reportados por veículos especializados como Cointelegraph e CoinMarketCap, alguns desses ativos registraram desvalorizações de até 80% em relação às máximas, evidenciando como a dependência exclusiva de hype torna esses projetos extremamente frágeis em fases de retração. Essa diferença ajuda a entender que nem todas as meme coins reagem da mesma forma ao ciclo de mercado e que, em momentos de ajuste, o capital tende a se concentrar em ativos mais conhecidos, com maior liquidez e presença histórica, enquanto projetos puramente especulativos perdem relevância de maneira acelerada. O comportamento recente do mercado reforça essa leitura, já que nas últimas semanas os volumes de negociação diminuíram de forma significativa e dados do CoinMarketCap mostram quedas superiores a 20% no volume diário, além de recuos semanais de 2 dígitos na maioria das principais meme coins, enquanto ativos maiores como Bitcoin e Ethereum também passaram por correções relevantes, indicando que a pressão vendedora não é isolada, mas parte de um ajuste mais amplo de todo o mercado cripto. Ainda assim, alguns indicadores técnicos e dados on-chain reportados por meios especializados, como o CoinDesk, sugerem que, durante as quedas mais bruscas, houve sinais de acumulação por parte de investidores de curto prazo, especialmente em ativos líderes como Dogecoin, algo que historicamente costuma anteceder fases de estabilização, embora isso não represente qualquer garantia de reversão imediata de tendência. Além disso, o contexto atual passa a incluir um ambiente regulatório mais visível, com discussões sobre produtos financeiros ligados a meme coins, como ETFs e fundos temáticos, o que introduz um fator estrutural que não existia em ciclos anteriores e que pode alterar a dinâmica futura do setor. Ao concluir essa análise, é fundamental compreender que o mercado tende a evoluir em etapas, começando por uma correção profunda, seguida por um período de consolidação e somente depois, por uma possível reativação caso a liquidez e o interesse especulativo retornem, tornando essencial acompanhar o comportamento do mercado geral, a recuperação do volume, a atividade on-chain e o surgimento, ou não, de novas narrativas capazes de atrair capital, sempre sem assumir resultados garantidos,
já que o segmento de meme coins permanece entre os mais voláteis do ecossistema cripto e interpretar corretamente esses dados é decisivo para entender para onde o ciclo pode caminhar no futuro.